Olá, povo de Deus! Estamos aqui em mais um Guia Tempo com Deus. Dessa vez no penúltimo episódio dessa série Solidão Monitorada. E dessa vez o personagem sobre o qual nós vamos refletir é o profeta Elias. Nós vamos nos deter no primeiro livro de Reis, os capítulos 17, 18 e 19. Então, nós observamos no capítulo 17 que o profeta Elias, ele confrontou ao rei Acabe na sua conduta, no seu pecado. E no capítulo 17, versículo 3, o profeta Elias é orientado, aconselhado, guiado por Deus para se esconder, para ir para um esconderijo. Então nós lemos aqui 1 Reis 17, versículo 2, a partir do versículo 2. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou porque não chovia sobre a terra. Então, aqui nós vemos um direcionamento de Deus e a obediência estrita de Elias. E vemos também algo espetacular, maravilhoso: os corvos sustentando ao profeta. Deus sempre providenciando aquela ajuda, aquele sustento. Nessa ocasião foi com os corvos, um pouco mais lá na frente a viúva de Sarepta. Depois ele tinha um moço que o ajudava, depois um anjo, e assim depois Eliseu. Nós observamos aqui no capítulo 18 mais uma atitude de obediência da parte de Elias, quando ele avisa Acabe para convocar o povo de Israel e os profetas de Baal. 450 profetas. Então ele os desafiou e teve êxito. Nós lemos aqui esse desafio, 1 Reis 18, 24, quando ele diz: então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Então, foi feita uma estrutura, uma espécie de holocausto, mas não foi colocado fogo. E os profetas de Baal apelaram ao seu Deus e não tiveram êxito. Mas Elias teve êxito. E ele estava tão seguro de si que até zombou dos profetas. Aqui no versículo 27 ele diz assim: ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus, pode ser que esteja meditando ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E no versículo 40, quando depois que Deus respondeu
e desceu fogo da parte de Deus e consumiu todo o holocausto, isso demonstrando que Deus é o Deus verdadeiro. Então disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então, nós observamos aqui uma pessoa que no capítulo 17 confronta um rei, no capítulo 18 confronta e mata e destrói e zomba de 450 profetas. Mas veja o que acontece no capítulo 19 com este mesmo profeta. Acabe falou para sua esposa Jezabel o que Elias tinha feito. Versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Versículo 3. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, o seu ajudante. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Então é bem impressionante isso. No capítulo 17, Deus o orienta a se esconder. Mas no capítulo 19, ele ficou temeroso por conta da palavra de uma mulher. O que uma palavra não pode provocar na vida de uma pessoa. Então, é bem interessante isso. Isso nos faz pensar, e nós já sabemos disso, mas essa história coloca isso bem visível aos nossos olhos. Ninguém é forte o tempo todo. Ninguém é imbatível. Ninguém é infalível. Todos nós temos nossas vulnerabilidades, nossas fraquezas. Assim como Elias tinha também. Então, o nosso caminhar, isso é a nossa humanidade. Em alguns momentos nós estamos decididos, corajosos, e em outros estamos, por conta muitas vezes de algumas palavras, as palavras das pessoas às vezes se tornam mais fortes do que a nossa confiança no Senhor. E isso pode acontecer. Às vezes as palavras dos outros podem nos paralisar, nos acovardar, nos desanimar. Verdadeiras flechas, verdadeiras setas, verdadeiras armas do inimigo. Então, nós precisamos estar atentos àquilo que nós falamos para os outros, porque isso pode desanimar ou paralisar alguém, e também estar atentos àquilo que nós ouvimos, para que a gente não dê ouvidos a essas flechas diabólicas. Então ele foi para o esconderijo, foi para uma caverna, mas mesmo assim o Senhor estava monitorando a situação. Porque o Senhor monitora tudo, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Enviou um anjo para que o despertasse, o acordasse, porque Elias ficou tão temeroso que até pediu a morte. Isso foi demais para ele, Então, esse anjo
foi enviado por Deus e o encorajou e o direcionou para o alimento. Depois desse alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites, até chegar em Horebe, o monte de Deus. E ali ele foi confrontado pelo próprio Deus, que perguntou dele: o que fazes aqui? Às vezes, nós precisamos ir até Horebe. Esse Horebe pode representar vários lugares ou várias situações. Pode ser um hospital, pode ser a falência nos negócios, pode ser a demissão no trabalho. Às vezes a nossa humanidade nos leva ao fundo do poço, mas Deus está monitorando tudo. E interessante que Deus o confronta, mas antes disso, como para lhe dar um pouco mais de segurança, Deus se manifesta a ele através do vento, através do terremoto, através do fogo, mas também em um contraste, através de uma voz tranquila, de um som de quietude. E depois dessas manifestações, como uma forma de alertá-lo ou de relembrar para Elias quem estava com ele. Às vezes nós precisamos disso e Deus intervém, Ele nos relembra porque Ele conhece a nossa estrutura. Às vezes nós passamos uma experiência maravilhosa com Deus, mas daqui a pouco a gente esquece, mas Ele sabe. E de tempos em tempos nós precisamos ser relembrados, porque nós somos humanos. E quando ele teve novamente esse refrescor na sua mente, esse refrescar da sua mente, Deus o aconselhou: volta, porque aqui não é o teu lugar. O que tu estás fazendo aqui? Volta e vai ungir 3 pessoas. Então, depois desse momento de medo, de pavor, de dúvida, muito provavelmente, mas em que ele foi relembrado pelo próprio Deus de quem era Deus e com quem ele estava, ele obedeceu, saiu do fundo do poço, saiu da caverna e foi fazer o que Deus havia ordenado. Essa história, nós podemos tirar muitas reflexões. Cada vez que nós a lemos, são aprendizados diferentes. Então, irmãos, que nós possamos saber, Deus nos entende, Ele está monitorando tudo, Ele conhece a nossa estrutura. No momento preciso, Ele nos trará refrigério, nos fará lembrar quem Ele é. Quem Ele é. Uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Com a graça de Deus.